E se um dia o país mais poderoso do planeta decidisse virar suas armas para o norte? E se as bandeiras que tremulam lado a lado nas fronteiras frias começassem a se enfrentar? E se os Estados Unidos atacassem o Canadá e a Groenlândia? A princípio, parece absurdo, mas o que aconteceria se a harmonia do norte fosse quebrada por ambição, medo ou necessidade? Imagine um amanhecer em que os céus sobre Toronto se enchessem de aviões americanos e os fiordes silenciosos da Groenlândia fossem cortados pelo som de mísseis cruzando o gelo. Um mundo acostumado à paz, mergulhando no caos entre vizinhos que por décadas se chamaram aliados. Mas por que algo assim aconteceria? E o que restaria de um planeta onde até as fronteiras mais frias queimam? A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre guerra. É sobre o limite da confiança, sobre o momento em que a civilização decide se destruir por medo de ficar para trás. Se você também deseja explorar os segredos do "e se", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na realidade, os Estados Unidos e o Canadá compartilham a fronteira mais longa e pacífica do mundo. Por mais de um século, esses dois países construíram uma relação única, baseada em confiança, comércio e segurança mútua. O Canadá, aliado histórico dos ESUA em guerras e tratados, sempre foi visto como uma extensão natural da influência americana. Juntos, enfrentaram as marés da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o terrorismo do século XXI. Mas a Groenlândia, por outro lado, sempre foi um ponto geopolítico silencioso, um território gelado, pertencente à Dinamarca, mas cobiçado por sua posição estratégica entre o Atlântico e o Ártico. Durante a Guerra Fria, os ESUA ergueram bases militares em seu solo, acreditando que aquele pedaço de gelo poderia ser o escudo do Ocidente contra a União Soviética. Mas com o passar das décadas, algo começou a mudar. O gelo derretia, e junto com ele surgiam riquezas escondidas sob a superfície branca: petróleo, gás, minerais raros. E cada grau que o planeta aquecia, aumentava o valor daquelas terras esquecidas. O Ártico deixava de ser apenas um deserto de gelo. Tornava-se o novo campo de batalha do futuro. Uma região onde cada ilha, cada rota marítima, cada gota de combustível significava poder. E se um dia os Estados Unidos decidissem que esperar não era mais uma opção? E se o país resolvesse agir, não por ódio, mas por medo de perder o controle do que restava do planeta? Tudo começa com uma crise energética mundial. Uma década de secas, desastres climáticos e economias em colapso. Os ESUA, pressionados internamente por escassez de recursos e instabilidade política, procuram alternativas desesperadas. O Canadá, rico em petróleo e água doce, torna-se um alvo tentador. E a Groenlândia, cada vez mais independente da Dinamarca, passa a ser vista como a joia estratégica do norte, um trampolim militar e climático. Num futuro próximo, um presidente americano, encurralado por crises internas, toma uma decisão impensável: invadir silenciosamente o território canadense sob o pretexto de garantir segurança energética. Mas o mundo logo perceberia: aquilo não era segurança, era conquista. Os primeiros ataques seriam cibernéticos. Satélites, comunicações e infraestrutura congelariam em minutos. Cidades inteiras mergulhariam no silêncio. E quando as primeiras tropas cruzassem a fronteira invisível entre os dois países mais próximos da Terra, nada voltaria a ser como antes. O que aconteceria com a OTAN? A Europa apoiaria seu aliado ou se voltaria contra ele? E o Canadá, com seu exército reduzido e sua população dispersa, resistiria ou se renderia ao próprio irmão do Sul? O frio do norte começaria a ferver. E nas sombras, uma nova guerra se desenharia. Não entre inimigos, mas entre reflexos do mesmo espelho. No próximo capítulo,
veremos o primeiro dia da invasão. O som dos drones sobre Ottawa, as bases americanas despertando e o mundo percebendo, tarde demais, que o norte nunca mais seria o mesmo. Tudo começou em silêncio. Nenhuma explosão, nenhum discurso. Apenas o apagão. Na madrugada de uma sexta-feira, o Canadá inteiro mergulhou na escuridão. Primeiro as luzes de Toronto, depois Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary. Uma por uma, as cidades foram apagando, como se alguém tivesse soprado as velas de um continente inteiro. As pessoas pensaram que era mais uma falha na rede elétrica, até perceberem que os celulares não funcionavam. Os bancos haviam parado, as comunicações cortadas, e o frio, aquele frio cortante do norte, começava a invadir as casas sem energia. Ninguém sabia ainda, mas os Estados Unidos já tinham cruzado a linha. Centenas de drones militares sobrevoavam o céu canadense, invisíveis ao radar, transmitindo coordenadas, bloqueando sinais, desativando defesas. A invasão não começou com tanques, começou com dados. O primeiro disparo real veio horas depois, um míssil de precisão atingindo uma base de vigilância no Ártico, próxima a Resolute Bay. Em seguida, as tropas americanas começaram a avançar pela fronteira do Yukon e de Alberta, em silêncio. Os soldados usavam bandeiras falsas de exercício conjunto, mas todos sabiam que aquilo não era um treinamento. Era o fim da confiança. Em Washington, o governo americano afirmava que se tratava de uma operação preventiva de segurança energética. Mas as imagens de tanques nas ruas de Calgary e de aviões sobrevoando Ottawa começaram a circular em transmissões piratas pela internet. Em poucos minutos, o planeta inteiro assistia em choque àquilo que parecia impossível. Os Estados Unidos atacando seu maior aliado. A Europa entrou em pânico. A OTAN ficou paralisada. Quem teria coragem de intervir contra o próprio coração da aliança? Enquanto os diplomatas discutiam, cidades inteiras eram ocupadas. No Ártico, a Groenlândia sentiu o primeiro impacto. As bases americanas em Thule, antes operadas em conjunto com os dinamarqueses, se tornavam pontos de controle. Navios de guerra começaram a cercar as costas geladas. E no meio do gelo, a bandeira americana tremulava sozinha, como se o norte tivesse sido reclamado pelo próprio silêncio. O governo canadense tentou reagir, mas seus sistemas de defesa estavam comprometidos. Os códigos, os satélites, até os aviões. Em poucas horas, o país perdeu o controle do espaço aéreo. Civis começaram a fugir em massa para o interior. As estradas congeladas viraram corredores de pânico. E nas fronteiras, as famílias que antes cruzavam livremente, agora viam soldados apontando armas. O primeiro-ministro apareceu em rede nacional, transmitindo de um abrigo subterrâneo. Este não é um conflito entre povos irmãos, é um erro histórico e lutaremos para sobreviver. Mas poucos ouviram. O sinal caiu minutos depois. As emissoras foram tomadas, as vozes do norte desapareceram. Na Groenlândia, o frio escondia algo ainda mais sombrio. Os radares locais detectaram movimento sob o gelo, colunas de veículos blindados se aproximando das bases científicas. Os cientistas, isolados, tentaram pedir ajuda à Dinamarca, mas Copenhague nada podia fazer. A Marinha Americana bloqueava toda a região. Pela primeira vez na história moderna, o Ártico tornava-se um campo de batalha real. O gelo, antes símbolo da imobilidade, agora tremia sobre o peso das máquinas humanas. E o mundo observava, impotente, um continente branco se manchar de cinza e fumaça. A Rússia condenou o ataque, mas também viu uma oportunidade. Navios russos começaram a se mover discretamente no Mar de Barentes. A China, em silêncio, convocou reuniões de emergência. Ninguém sabia de que lado ficaria. Enquanto isso, as ruas americanas se dividiam. Protestos, revoltas,
deserções dentro do próprio exército. Era como se o país estivesse se voltando contra si mesmo. O sonho americano começava a rachar. E o Canadá, em desespero, buscava ajuda em quem pudesse ouvir. Mas quem ousaria enfrentar os Estados Unidos? Em uma base escondida no norte de Quebec, um grupo de militares canadenses desertores decidiu resistir. Chamavam-se a Última Fronteira. Pequenas células espalhadas entre o gelo, conectadas por rádios antigos, planejavam uma contraofensiva. O seu objetivo? Libertar Ottawa. Mas eles sabiam, o inimigo não era apenas um exército. Era uma superpotência. Um deus armado até os dentes. Mas ainda assim, algo dentro deles dizia que o norte não seria tomado facilmente. O Canadá ainda respirava, mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir. Quando o gelo começasse a rachar de verdade, não por bombas, mas por algo ainda mais devastador. A resposta do planeta, porque enquanto os homens lutavam pelo norte, a própria Terra começava a reagir. Quando os tanques avançaram sobre o norte, ninguém esperava que o inimigo verdadeiro estivesse logo abaixo de seus pés. O gelo, testemunha milenar de eras, começou a se mover. O chão, outrora sólido, agora tremia com um som que lembrava um rugido. Era como se a Terra tivesse finalmente acordado, cansada da arrogância humana. Os cientistas que ainda resistiam nas bases da Groenlândia foram os primeiros a perceber. As explosões e os deslocamentos de tropas estavam rompendo placas antigas de gelo. O que antes levaria séculos para derreter, estava desaparecendo em semanas. E quando o gelo se foi, algo mais emergiu das profundezas. Sob o gelo derretido, antigas camadas de metano começaram a escapar para a atmosfera. Os céus sobre o Ártico se tornaram uma névoa laranja e brilhante, visível até de satélite. O ar ficou pesado, quase inflamável. Os sensores climáticos do mundo inteiro dispararam alertas. Mas ninguém os ouvia. Os exércitos estavam ocupados demais, se matando. Enquanto mísseis cruzavam o norte, tempestades começaram a surgir no sul. A corrente do Golfo enfraquecia. A temperatura global disparava. O planeta, em pânico, começava a girar fora do eixo da razão. Nos Estados Unidos, o clima virou um inimigo interno. Tornados atingiram cidades que jamais haviam visto um. Incêndios devastaram florestas inteiras no meio-oeste. E, em um paradoxo cruel, o Texas, berço do petróleo, foi coberto por nevascas. Era como se a Terra tivesse decidido responder na mesma linguagem. Frio contra fogo, vento contra guerra. O governo americano tentava manter o controle, mas a natureza não negociava. A cada semana, a economia desabava. Refinarias fechavam, portos sumiam sob o gelo derretido e o mar avançava sobre as costas. Enquanto isso, o Canadá sangrava. Cidades inteiras foram engolidas por enchentes e lama. Os rios, antes congelados, agora ferviam em destruição. Na Groenlândia, o cenário era apocalíptico. As bases militares, outrora símbolo de poder, se tornaram túmulos congelados. Os radares derretiam junto com o solo, afundando no gelo líquido. Navios encalhados ficavam presos em blocos que se partiam como vidro. E, então, algo mais começou. As armas americanas, alimentadas por energia nuclear, começaram a falhar. Os sensores, distorcidos pelo magnetismo da região, enlouqueciam. Mísseis saíam de rota, atingindo alvos próprios. O inimigo, enfim, era o caos. Naquela noite, uma base próxima ao Círculo Polar desapareceu completamente. Testemunhas afirmam ter visto uma luz azul intensa, seguida de silêncio. Nenhum sinal, nenhum sobrevivente. Apenas o gelo cobrindo tudo. De novo, como se o planeta tentasse apagar a lembrança. As tropas começaram a recuar, mas era tarde demais. O clima havia se tornado uma arma autônoma. O norte do planeta se tornava inabitável.
e o mundo assistia impotente à desintegração da ordem. Em Washington, o governo se dividia entre o arrependimento e o desespero. Como justificar a destruição de um continente inteiro por petróleo e medo? Enquanto isso, na clandestinidade, os resistentes canadenses, a última fronteira, descobriram algo. Em meio aos destroços de uma base americana abandonada, encontraram documentos, mapas, planos e um código que revelava algo ainda mais sombrio. A invasão não era apenas sobre recursos, era sobre domínio climático. Os Estados Unidos vinham desenvolvendo há anos um projeto secreto chamado Aurora Zero, uma tentativa de manipular o clima global, usando a Groenlândia como epicentro. Mas a guerra havia descontrolado o experimento. Agora, ninguém controlava mais nada. Tempestades elétricas varriam o norte. O mar se tornava ácido. O gelo se quebrava com sons que lembravam gritos. E, no céu, uma aurora boreal constante, vermelha, como sangue. As pessoas começaram a chamá-la de a luz do fim. Em todo o planeta, a humanidade observava aquele espetáculo hipnótico e terrível, sem saber se era o fim ou apenas o início de algo muito maior. Em meio à devastação, uma voz surge no rádio canadense, fraca, distorcida, mas clara. O projeto Aurora está fora de controle. Se não o desligarmos, o norte inteiro vai desaparecer e com ele, talvez, o mundo. Era uma cientista dinamarquesa, sobrevivente da base Thule. Ela dizia ter uma chance, uma forma de desligar a Aurora Zero, mas precisava de ajuda e rápido. O problema? Ela estava presa no coração da Groenlândia. E só restava um grupo que podia chegar até lá, a última fronteira. Mas como enfrentar o exército mais poderoso do mundo e a fúria da própria Terra ao mesmo tempo? No próximo capítulo, a corrida pelo fim. A missão para desligar a Aurora Zero. A mensagem ecoava pelos rádios antigos como um pedido de socorro vindo do próprio coração da Terra. A aurora está fora de controle. Repito, se o núcleo não for desligado, o norte inteiro vai ruir. O comandante da última fronteira, Elias Morrall, olhou para os poucos homens e mulheres ao redor. Soldados, cientistas e civis, o que restava de uma nação. Aquela era a missão final. Não para vencer, mas para impedir o fim. Eles sabiam que não voltariam. O plano era simples e impossível. Atravessar o Ártico em direção à base Thule, onde o projeto Aurora Zero havia sido iniciado. Lá, uma cientista chamada Ingrid Soren ainda estava viva, guardando o segredo que poderia desligar o sistema. Mas o tempo estava contra eles, e o clima já não obedecia a ninguém. O comboio avançava entre nevascas que pareciam vivas, rugindo como feras invisíveis. Cada passo era um desafio à própria existência. O vento cortava a pele como lâminas, e a escuridão era tão densa que o horizonte desaparecia. A paisagem era um pesadelo branco. Ruínas de bases congeladas, aviões tombados, silhuetas cobertas de gelo, lembranças recentes de um império que desabava. No caminho, sinais de que o exército americano também havia tentado chegar até Thule e falhado. Veículos carbonizados, corpos soterrados e bandeiras meio enterradas, tremulando como fantasmas. O norte não pertencia mais a ninguém. Durante a travessia, o grupo conseguiu decodificar parte das transmissões americanas interceptadas. Foi então que descobriram a verdade completa. O projeto Aurora Zero não era apenas uma arma climática. Era um experimento de geoengenharia em larga escala, destinado a controlar o clima global através de micro-reações no gelo da Groenlândia. O sistema deveria criar um equilíbrio artificial, impedindo o derretimento e estabilizando o planeta. Mas quando a guerra começou, o protocolo de segurança foi violado. O sistema entrou em modo de autodefesa, absorvendo energia do ambiente e expandindo seu campo magnético. Agora, o planeta inteiro era parte do experimento. E se não fosse desligado, o colapso seria irreversível. Após dias sem dormir, Elias e seu grupo finalmente chegaram às montanhas congeladas que escondiam a base Thule. Entre fumaça e neblina, viram a aurora pulsando sobre o céu, vermelha e viva.
como um coração fora do corpo. No horizonte, o ar parecia vibrar. Lá dentro, uma figura esperava. Ingrid Soren, ex-cientista da Força Aérea Dinamarquesa. Seus olhos estavam marcados pela exaustão e pela culpa. Eu avisei que não podiam brincar com o clima. Eles achavam que podiam controlar a Terra. Agora, a Terra está controlando tudo. Ela explicou que o núcleo da Aurora estava enterrado sob camadas de gelo a 400 metros de profundidade. Para desligá-lo, alguém precisaria entrar manualmente, sem chance de retorno. O grupo ficou em silêncio. Um sacrifício seria inevitável. Mas quem seria o escolhido? Elias se levantou, ajustou o casaco e disse apenas: "O norte sempre foi lar de quem enfrenta o impossível. Se o preço for a minha vida, então que seja." Ingrid tentou detê-lo, mas era tarde. O comandante já havia descido pela escotilha que levava às entranhas congeladas da base. Lá embaixo, o som era ensurdecedor. Máquinas vibravam em frequência irregular. As paredes emanavam calor, derretendo o gelo em rios de vapor. E no centro de tudo, o reator da Aurora, pulsando como um sol aprisionado. Elias caminhou lentamente até o painel, ouvindo em seu rádio a voz trêmula de Ingrid. "Você tem apenas 2 minutos antes do colapso magnético. Se falhar, todo o Ártico implodirá." O comandante inseriu o código final. A luz vermelha piscava, intercalando-se com flashes azulados. O som crescia, o chão tremia. Então ele sussurrou algo, não em desespero, mas em paz. O norte nunca se ajoelha. Um clarão tomou tudo. As comunicações caíram. O sistema da Aurora começou a desligar, camada por camada. Na superfície, o grupo observava o céu mudar de cor. O vermelho começava a desaparecer, substituído por tons azulados e frios. O mundo parecia respirar outra vez. Mas a alegria durou pouco. O desligamento não foi completo. O núcleo reagiu com uma explosão subterrânea, abrindo uma fenda colossal sobre o gelo. A Groenlândia estava se partindo em 2. Ingrid caiu de joelhos, gritando pelo rádio. Ele conseguiu, mas o reator liberou energia demais. A estrutura vai colapsar. O grupo correu para evacuar enquanto o chão se abria sob seus pés. O gelo engolia veículos, antenas, sonhos. O mar subia como uma parede viva. E no horizonte, uma última rajada de luz cortou o céu desenhando o mapa de um mundo em colapso. Mas o sacrifício de Elias não foi em vão. Naquela fenda aberta pelo caos, algo novo começava a emergir. Um sinal, uma frequência desconhecida, não humana. No próximo capítulo, o sinal do gelo, o despertar do novo norte. Por um instante, o mundo acreditou que havia vencido. O céu voltou a ser azul. A aurora vermelha desapareceu. O sistema Aurora Zero foi desligado. Mas a Terra não respirou aliviada. Ela apenas mudou de ritmo. Dias depois da explosão subterrânea, os satélites que ainda funcionavam começaram a captar algo estranho. Um sinal constante, vindo das profundezas da Groenlândia. Baixo, rítmico, quase orgânico. Repetia-se em intervalos perfeitos, como se o planeta tivesse começado a falar. As primeiras análises indicaram que o som não era natural, nem militar, nem humano. Era algo mais antigo. O grupo sobrevivente da última fronteira, agora liderado por Ingrid Soren, voltou aos destroços da base Thule. O cenário era indescritível. O chão havia se aberto em uma fenda de quase 30 quilômetros, expondo camadas de gelo que jamais haviam sido vistas por olhos humanos. O ar pulsava, vibrando de dentro da terra. Quando eles se aproximaram da borda, ouviram um som por nitidez, um compasso grave, seguido de um ruído que lembrava respiração. "Não é eco, é resposta", murmurou Ingrid. Câmeras térmicas mostravam algo em movimento sobre o gelo. Formas enormes, lentas, conectadas como raízes. Emanavam calor, um tipo de energia desconhecida. O núcleo da Aurora havia despertado algo que estava adormecido havia milênios. As pesquisas posteriores revelaram registros antigos. Lendas inuites falavam de Kilak, o espírito do frio que guardava o mundo dos vivos e dos mortos. Diziam que sob o gelo existia uma estrutura viva,
o Pulso do Norte, que mantinha o equilíbrio entre o planeta e o cosmos. Por séculos, ele permaneceu imóvel, até que o homem perfurou o fundo demais. O que os satélites detectavam agora podia ser isso, ou algo ainda pior, uma forma de consciência planetária despertando. O mundo inteiro ficou em silêncio. As transmissões pararam, até mesmo o vento parecia ouvir. Nos dias seguintes, o planeta começou a mudar. As temperaturas caíram repentinamente no hemisfério norte, enquanto o sul mergulhava em tempestades constantes. Os oceanos começaram a se mover em padrões que ninguém compreendia. Era como se o planeta estivesse recalculando-se. Os sobreviventes do conflito começaram a falar em o Segundo Norte, uma nova era, fria, instável, onde as antigas fronteiras não faziam mais sentido. Os Estados Unidos, devastados e fragmentados, perderam o controle de suas próprias forças armadas. O Canadá, em ruínas, renascia como símbolo de resistência. Mas acima deles, pairava a mesma pergunta: o que exatamente eles haviam acordado? Ingrid decidiu enviar uma mensagem global usando o último satélite funcional do planeta. Sua voz fraca e cansada ecoou pelo mundo como uma prece. Durante séculos, tentamos dominar a Terra. Criamos máquinas para controlar o clima, armas para mudar o destino. Mas esquecemos que o planeta não é um inimigo, é um ser vivo. E agora, ele está acordado. A transmissão foi ouvida em fragmentos por sobreviventes em diferentes partes do globo. Alguns choraram, outros riram em desespero. Mas todos entenderam uma verdade simples: a guerra entre nações havia terminado. Agora era a humanidade contra a própria consequência. Dias depois, sensores captaram algo mais: ondas de energia saindo do Ártico em direção à atmosfera. Elas formavam padrões geométricos, quase como linguagem. Alguns cientistas acreditavam que o planeta tentava se comunicar. Outros, que tentava se defender. Mas havia também quem acreditasse que o sinal era um convite, uma nova chance para recomeçar, um aviso para quem sobrevivesse. A Groenlândia agora era um abismo aberto. Luz azulada emanava de seu interior e a aurora, que antes sangrava em vermelho, agora pulsava em tons de branco puro. O gelo, ironicamente, havia se tornado o coração mais quente do planeta. E enquanto Ingrid observava o horizonte gélido, disse em voz baixa: o norte não morreu. Ele apenas mudou de dono. Ela sabia que aquele novo mundo não pertencia mais aos homens. Pertencia ao próprio planeta, ao equilíbrio que tentaram quebrar. Mas algo no fundo daquela fenda ainda vibrava, e ninguém sabia o que aconteceria quando esse pulso parasse, porque todo renascimento exige um preço. E no próximo capítulo, veremos o que restou da humanidade e qual destino o novo norte escolherá para nós. Próximo capítulo: o último continente, a nova era do homem e do gelo. Passaram-se meses desde o último batimento do Coração do Norte. O gelo avançou. O mundo como conhecíamos desapareceu sob uma nova crosta de silêncio e luz. As antigas fronteiras sumiram. Os oceanos se recolheram, congelando os portos e cidades costeiras. Os desertos tornaram-se mares de vidro branco. E o que restou da humanidade começou a migrar para o sul. Um êxodo silencioso, sem bandeiras, sem nações, sem guerras. Pela primeira vez em séculos, o homem não lutava contra outro homem. Lutava apenas para existir. No extremo da América do Sul, um pequeno grupo de cientistas, agricultores e ex-soldados construiu o primeiro assentamento permanente da nova era. Chamaram-no de Refúgio Terra Nova. Não havia governos ali, nem presidentes, nem generais. Somente sobreviventes, de todas as antigas potências. Ingrid Soren estava entre eles. Seu rosto envelhecido refletia o peso de quem viu o fim 2 vezes. Ela agora cuidava de uma pequena estufa, uma bolha de calor em meio à imensidão gelada. Talvez o norte não tenha sido destruído, dizia ela. Talvez apenas tenha mudado de forma para nos ensinar o que esquecemos. Enquanto a humanidade recuava,
Os satélites remanescentes, agora controlados por inteligência autônoma, começaram a registrar algo inacreditável. Do abismo da Groenlândia, onde o coração havia despertado, nasciam novas formações de vida. Não eram humanas, não eram animais, eram simbioses, formas translúcidas, em constante movimento, feitas de energia e matéria congelada. Pareciam se comunicar por pulsos luminosos, repetindo padrões idênticos aos antigos sinais do Aurora Zero. Alguns cientistas chamaram de organismos glaciais inteligentes. Outros, de herdeiros. A Terra estava se reorganizando, criando sua própria versão de vida para equilibrar o que o homem havia rompido. Entre os arquivos recuperados do antigo Pentágono, encontrou-se um documento escrito por um general anônimo nos últimos dias do conflito. Nele, lia-se: não fomos derrotados por inimigos. Fomos derrotados pelo espelho. Criamos tanto poder que esquecemos o propósito dele. E quando tentamos controlar o clima nos mostrou que nunca o possuímos. Se alguém ler isso no futuro, lembre-se: a Terra não precisa de nós, mas talvez ainda nos aceite. Esse texto se tornou o Manifesto do Refúgio Terra Nova, a primeira e única Constituição do Novo Mundo. Não falava de propriedade, nem de território. Falava apenas de convivência, de humildade, de lembrar que a humanidade é apenas um hóspede. Anos depois, Ingrid subiu ao topo de uma geleira que cobria o que antes fora o Brasil meridional. O céu estava limpo, um azul profundo e frio, sem aviões, sem fumaça, sem ruído. Ela olhou para o norte. Lá, uma aurora branca dançava silenciosa sobre o horizonte. Era como se o planeta respirasse novamente. No fim, o norte não nos destruiu, apenas nos fez lembrar quem somos. Ela fechou os olhos e o vento soprou uma última vez, leve, calmo, quase humano. Décadas depois, as colônias do sul prosperaram, pequenas, sustentáveis e unidas. As crianças cresciam sem conhecer bandeiras, mas sabiam de cor os mapas das estrelas. Os antigos livros de guerra eram estudados não como história militar, mas como advertência. E em cada aurora que nascia, podia-se ouvir, em baixíssimo tom, o mesmo som que um dia veio do gelo. Um pulso, constante, rítmico, como se o planeta ainda se comunicasse com seus filhos, esperando para ver se desta vez eles aprenderam. A Groenlândia tornou-se um novo continente, inacessível, misterioso, habitado por aquelas formas de energia que se moviam sobre o gelo. Alguns diziam que eram espíritos do planeta, outros simples mutações, mas ninguém ousava voltar. E assim, pela primeira vez, a humanidade aceitou um limite. O norte tornou-se sagrado, não pela fé, mas pelo medo e pela reverência de quem entende que há forças que não se controlam, somente se respeitam. O planeta agora está em paz. Mas não é a paz dos homens, é a paz da natureza após sobreviver ao seu predador. Os ventos carregam fragmentos das antigas cidades, as ruínas são cobertas por neve, e o tempo apaga tudo que tinha nome. E ainda assim, de alguma forma, o homem permanece, não como dominador, mas como parte do ciclo que tentou destruir. Talvez o verdadeiro norte sempre tenha estado dentro de nós. Se essa história fez você refletir sobre o poder, o medo e o preço das escolhas humanas, deixe o seu like e se inscreva agora. Aqui, cada episódio é uma viagem por realidades que poderiam ter sido e talvez ainda possam ser. Nos vemos no próximo E Se, onde o impossível é apenas o começo.